Olá, queridos amigos. Que a paz do Divino Mestre esteja no coração de todos nós. Aproveitemos esses momentos de reflexão para nos unirmos ainda mais ao Mestre amado, Jesus, e aos amigos espirituais que sempre nos auxiliam em nossos bons propósitos. Obrigada, amigos da espiritualidade, por todo o carinho e proteção constantes. Obrigada, Jesus, Mestre amado, pela oportunidade de estudarmos o seu Evangelho com suas lições de amor, de sabedoria, que iluminam os nossos passos. Lhes pedimos agora, humildemente, que permaneçam conosco, dando-nos inspiração e amparo. Que assim seja, graças a Deus. Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, escreveu o livro Palavras de Vida Eterna, com 180 capítulos ou lições baseadas em passagens do Novo Testamento. Trata-se de um estudo avançado do Evangelho, com o objetivo de levar-nos a refletir e conhecer mais profundamente os ensinamentos de Jesus. Hoje focalizaremos a lição 51, No Solo do Espírito, cujo título já traz uma referência clara a uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, a parábola do semeador. Em epígrafe, Emmanuel coloca na referida lição um trecho desta parábola que corresponde ao versículo 8 do capítulo 13 do evangelista Mateus, e que diz assim: E outra caiu em boa terra e deu bom fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Expressão comum à época que referia-se à proporção em que os grãos poderiam multiplicar-se quando encontravam solo propício. Nesta parábola, ou seja, nessa história criada pelo grande educador Jesus, ele utiliza 3 elementos da atividade agrícola, o plantio, que era bem conhecido do povo da época. Nela constam 3 elementos básicos: o semeador, as sementes e o solo. O semeador é aquele que traz as verdades divinas. O grande semeador que todos nós conhecemos foi Jesus. As sementes são as verdades divinas, as lições do Evangelho que retratam as leis divinas. E o solo é o estágio evolutivo em que o espírito se encontra no momento da semeadura. Emmanuel esclarece essa comparação entre o solo e a vida, dizendo o seguinte: referindo-se à parábola do semeador, narrada pelo Divino Mestre, lembremo-nos de que o campo da vida é assim como a terra comum. Não vamos aqui nos deter na análise da parábola do semeador, que já é bastante conhecida. Diremos apenas que nela, Jesus ensina que as sementes que ele espalhou entre os homens tiveram resultados diferentes porque os solos que receberam essas sementes eram de diferentes tipos. Nos solos ainda não preparados para o plantio, as sementes se perderam. Nos solos já preparados, elas germinaram, deram frutos que se multiplicaram. Note-se que as sementes, que são a palavra de Jesus, era a mesma e ele falou a todos, independentemente do estágio de compreensão de cada um. Sabia que se não florescessem naquele momento, floresceriam um dia. Cada um tem um momento certo de despertar, não é mesmo? Pois é. Estamos falando muito em estágios evolutivos diferentes do espírito, o que vale dizer em solos diferentes. E aqui talvez alguns de vocês se questionem.
dizendo: a doutrina espírita nos ensina que todos nós, espíritos, fomos criados por Deus em igualdade de condições, simples e ignorantes em conhecimento. E sabemos também que Deus é absolutamente justo e não privilegia nenhum de seus filhos. Então, por que tanta diversidade de solos? Por que espíritos em tão diferentes condições evolutivas? É que Deus, em sua infinita sabedoria e justiça, quis que cada um fosse o arquiteto de si mesmo. Deu-nos as ferramentas e o material necessário para não sucumbirmos. A inteligência, o livre-arbítrio, a natureza e as leis divinas em nossa consciência. Mas também deu-nos a responsabilidade sobre os nossos atos. E em nosso caminhar pelas inumeráveis reencarnações, fazemos escolhas o tempo todo, nem sempre as melhores para a nossa evolução. Passamos por experiências diferentes e aprendemos ou não com elas. Enfim, somos o que fizemos de nós. Como na canção, cada um compõe a sua história. E é por isso que cada um se torna um solo diferenciado, único. E se não há um só espírito igual ao outro, também não há um só solo igual ao outro. E falando na diversidade de solos espirituais, observamos que Emmanuel segue no seu texto dizendo: nele, que é o campo da vida, encontramos criaturas que expressam glebas espirituais de todos os tipos. E enumera alguns tipos a título de exemplificação. Ele fala de homens calhaus. Calhaus o que são? Pedregulhos, pedras que machucam, Homens espinheiros, homens milhafres. Milhafres são aves de rapina. Homens parasitas, homens charcos, lamaçais, homens furnas, cavernas, homens superfícies ou homens aparências, homens obstáculos, homens venenos, homens palhas, fúteis, levianos, homens sorvedouros que te sugam assim para baixo, homens erosões de desgaste lento, e homens abismos. Bastante. Alguns poderiam achar que sim, mas ele poderia também, Emmanuel, ter enumerado muitos mais. Afinal, a diversidade é grande, já que cada um se faz a seu modo. Nesse momento, eu poderia apostar que muitos que me ouvem diante desta lista, apontada por Emmanuel, poderiam estar pensando: ainda bem que eu não pertenço a nenhum desses tipos de homens, já sou mais evoluído. Acontece que a classificação feita por Emmanuel foi didática, baseada na característica predominante do caráter de uma pessoa. Poderíamos dizer que é até uma classificação caricata, para servir melhor à reflexão que se propõe. Como disse anteriormente, passamos por incontáveis e diferenciadas experiências, encarnações, e o nosso progresso não se faz em um só sentido, ou seja, em um só aspecto. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime pode surpreender-nos com qualidades que nem imaginávamos. Pois é, a psique humana é muito complexa. E em nossa memória espiritual trazemos gravadas nossas vidas pretéritas, nossas diferentes experiências,
nossas conquistas, fracassos, medos, traumas, bloqueios e culpa. Eles são responsáveis por atitudes, reações, sentimentos que têm origem lá no nosso inconsciente e que continuam a atuar, a influir no presente. Eu convido todos agora a fazerem comigo uma reflexão sobre alguns dos tipos de homens apontados por Emmanuel. Será que somos tão diferentes ou melhores do que eles? Aviso que se trata de um exercício que requer muita humildade, muita sinceridade, né? Consigo mesmo. Vejamos, o Emmanuel fala em homens calhaus, que são pedras que ferem, e em homens espinheiros, que são espinhos que ferem. Pensemos, no nosso dia a dia, frequentemente, não nos deparamos com pessoas que não estão dispostas a conversar e com um nível zero de tolerância e que reagem agressivamente, como se diz no popular, né, com duas pedras na mão. Sabem aquelas pessoas a quem dizemos bom dia e ela responde, só se for para você. São pessoas com quem se está sempre pisando em ovos para falar algo, com receio de sermos agredidos, ofendidos. Às vezes pode ser um chefe intratável, ninguém quer falar com ele. Às vezes é alguém que só age assim em casa, por exemplo, com a família ou em determinados ambientes. Às vezes não nos damos conta, mas somos nós mesmos em algumas situações. Homens espinheiros, né, de quem as pessoas receiam se aproximar. Já pensaram que os nossos espinhos machucam? E que agindo assim somos também homens pedregulhos, pedras que atrapalham, que retardam o caminhar dos outros? E que dizer dos homens venenos? Vale dizer das pessoas tóxicas, que tornam o ambiente que estão pesado, que exalam negatividade, que vivem se lamentando de tudo. Afinal, o seu problema, sua doença, sua dor, sempre são maiores que as dos outros. Que adoram ficar replicando, né, remoendo notícias ruins. Que se comprazem em falar mal dos outros, fomentando a discórdia entre as pessoas. Essas pessoas são também homens sorvedouros, que parecem sugar toda a nossa energia, toda a nossa paciência e boa vontade. Quem que quer convivência com pessoas assim? Todos se afastam quando podem. Reflitamos. Às vezes, não somos nós mesmos que agimos dessa forma? E quanto aos homens charcos, de moral duvidosa, para não dizer de pouco desenvolvimento moral, que enredam de tal forma em suas tramóias e mentiras, que só com grande esforço conseguem se desvencilhar delas, saindo do lodo em que estão imersos. Sem chegar a esses extremos, nós mesmos, muitas vezes, nos colocamos em situações difíceis de sair, quando mentimos e iludimos pessoas, esquecendo que nos tornamos responsáveis por tudo aquilo que provocamos, por tudo que cativamos. Há também os homens superfícies, que vivem de aparência, representam o tempo todo, segundo seus interesses, lógico. Às vezes no trabalho, com colegas e chefes, são extremamente simpáticos,
são gentis, tolerantes. Em casa com a família, são tirânicos, egoístas, capazes de agredir fisicamente. Pessoas que são um misto de homem charco e homem aparência são aquelas que só respeitam leis e regulamentos, se estiverem sendo vigiadas. Só usam cinto de segurança e respeitam farol vermelho ou o limite de velocidade se souberem que há guardas ou radares. E caso sejam pegos nessas situações, nessas infrações, tentam o suborno. São também aqueles que, se viram uma cédula de dinheiro cair ao chão, recolhem rapidamente, sem ao menos indagarem as pessoas à frente se pertencem ou se pertence a elas. São aqueles que no estabelecimento comercial pagam com uma nota de R$ 20, recebem um troco de R$ 50 e ficam calados, argumentando mentalmente que o dono já ganha muito. Nem se preocupam com o funcionário do caixa que terá que prestar contas. São aqueles que, se puderem, furam fila ou pagam por um bom lugar nela. São aqueles que no transporte público, embora jovens e sadios, ocupam os lugares preferenciais e fingem estar dormindo quando alguém de direito se aproxima. Para essas pessoas, o importante é levar vantagem em tudo, não importa a que preço. Só que para Deus, a vantagem é bem outra. Falemos agora dos homens superfícies, impermeáveis, tais quais os solos urbanos de concreto e de asfalto que não deixam a água penetrar. São pessoas com ideias cristalizadas, que não se permitem outros conhecimentos nem outra visão de mundo. São refratárias a qualquer ideia que se oponha às suas. Vocês agora devem estar pensando, isso eu não sou mesmo. Será? Quantos de nós, nos grupos de WhatsApp, ao depararmos com textos, declarações, vídeos de outras religiões, simplesmente ignoramos, passamos batido, deletamos? Em relação à política, por exemplo, vemos hoje em dia uma grande polarização entre a esquerda e a direita. Digam, quantos amigos e parentes foram cortados de nossas relações pelas ideias ou ideais políticos opostos aos nossos? E quanto ao time esportivo, aquele do coração? Não se admitem críticas ou brincadeiras. Estou falando coisas muito estranhas a vocês? Pois saibam que a doutrina espírita defende o livre pensar, a liberdade de ideias. Imagine que Kardec, numa ocasião, foi solicitado a orientar sobre o acervo das bibliotecas dos centros espíritas. E aí ele fez uma listagem, e nessa listagem ele fez constar entre os livros alguns que eram contrários ao espiritismo, que falavam mal do espiritismo, contra os princípios espíritas. E ao ser questionado sobre isso, Kardec respondeu que o espírita precisava conhecer tudo, analisar as diferentes posições, até para saber argumentar quando necessário. Kardec estava alinhado com o pensamento de Paulo de Tarso, que disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Bem, estivemos até agora falando, descrevendo, tipos de pessoas, que equivale a dizer tipos de solos espirituais que Emmanuel relaciona na lição em foco. Poderíamos nos estender muito mais,
Porém, o que já analisamos serve para dar ideia do quanto ainda apresentamos hábitos que precisam ser mudados, deficiências que precisam ser sanadas. Mostra o quanto podemos estar iludidos a respeito de nós mesmos. Muitos devem ter pensado, ao lermos os tipos de homens, apontados por Emmanuel, que nem de longe se identificariam com um deles. No entanto, fazendo a nossa análise, podem ter se enxergado em pequenas facetas deles. A princípio, o nosso ego, a nossa vaidade, rejeita essa possibilidade. Pensamos: sou um estudioso da doutrina espírita, estou aqui dedicando meu tempo a uma palestra. Já tenho consciência de que o lado espiritual deve prevalecer sobre o material. Como comparar-me a esses tipos tão primitivos? É verdade, já progredimos bastante, mas o passado sempre volta a visitar-nos. Quero deixar claro que nossa intenção não foi em absoluto colocar ninguém para baixo. Trata-se de um exercício de reflexão, de autoconhecimento. Lembremos-nos de que a grande maioria dos que vivem aqui nesse planeta de provas e expiações ainda se encontra em um nível de evolução moral muito incipiente, muito atrasado. Ou seja, ainda estamos na infância, ou com mais otimismo, na adolescência da nossa evolução espiritual, cuja meta é atingir a perfeição. Uma perfeição relativa, é claro, porque a perfeição absoluta só cabe a Deus. Portanto, não é de se admirar que tenhamos nos enquadrado em um outro caso citado há pouco. Afinal, não se pode exigir de crianças atitudes de adulto. Estamos caminhando passo a passo, já que a natureza não dá saltos. Errar faz parte do aprendizado. O esforço por melhorar também. Mas, querem uma boa notícia? Todos nós, sem exceção, um dia chegaremos à perfeição. Seremos espíritos puros, auxiliares de Deus na obra da criação. E sabem por quê? Porque mesmo que não queiramos, a lei do progresso nos leva a isso. Já ouviram falar em lei do retrocesso? Não, pois é, não existe mesmo. Não dá para se retroagir. Progrediremos sim, cada vez mais. Mas se esse progresso se dará rapidamente ou mais vagarosamente, só depende de nós, do empenho que nós colocarmos em promover a nossa reforma íntima. Ou seja, de detectarmos os pontos que precisamos trabalhar em nós. Para isso, precisamos de muita autoanálise. Precisamos nos questionar. Saber sempre a razão daquele nosso comportamento inadequado, daquela nossa reação exagerada, do porquê de determinada palavra ou situação nos afetarem tão profundamente. Buscar trazer à luz o nosso lado sombrio. Enfim, precisamos nos conhecer. O exercício de autoconhecimento tem que ser constante. Sócrates, o grande filósofo clássico, precursor das ideias espíritas, já dizia que uma vida não refletida, ou seja, não analisada, não pensada, não vale a pena ser vivida. A vida requer, da nossa parte, uma avaliação contínua para o nosso autoaperfeiçoamento. Chega de andar pela vida distraído, chega, como na canção, de deixar a vida me levar. Vamos nos debruçar sobre nós mesmos, vasculhar o nosso íntimo. Erramos, é natural. Se não houver aceitação de que estamos errando, não nos empenharemos em mudar.
Reconhecer um erro, uma deficiência nossa, é o primeiro passo para mudarmos os nossos hábitos, as nossas atitudes. Por isso é que a humildade é uma das maiores virtudes. E ao ponderar sobre os nossos erros, é fundamental que tenhamos um olhar piedoso sobre nós mesmos. É importante nos acolhermos, conscientes de que ainda estamos a caminho, ainda não estamos prontos. Termos, com nossas faltas, a mesma tolerância e compreensão que devemos ter com os erros dos outros. Se ao contrário nos cobrarmos com muita severidade, corremos o risco de desenvolver a culpa. E sabemos como o sentimento de culpa nos imobiliza, como ele impede o nosso progresso espiritual. Devemos ter em mente que os tropeços, as dificuldades, as dores do caminho nos fortalecem, nos impulsionam ao progresso pessoal, nos tornam solos preparados para receber e reproduzir as sementes evangélicas. Embora em número reduzido, há aqueles que já percorreram essa jornada de forma mais proveitosa e tornaram-se instrumentos, ou se quiserem, missionários de Deus na propagação de suas leis, já bem claras em suas mentes e em seus corações. É disso que nos fala Emmanuel na continuidade do seu texto. Mas surpreendemos também, com alegria, os homens searas, aqueles que, reunindo consigo o solo produtivo do caráter reto, a água pura dos sentimentos nobres, o adubo da abnegação, a charrua do esforço próprio e o suor do trabalho constante, sabem albergar as sementes divinas do conhecimento superior, produzindo as colheitas do bem para os semelhantes. E eu digo que são esses os verdadeiros trabalhadores da seara do bem. Aqueles cujo solo é bastante fértil para receber as sementes do Senhor e multiplicar os seus grãos em 30, 60 ou até 100 vezes. Um solo que necessitou de muito tempo para ser preparado adequadamente. A analogia do plantio, da semeadura, que Jesus emprega na parábola em estudo e em outras, além de ser de fácil compreensão ao povo agrícola da época, envolve a ideia de um processo que demanda tempo para gerar resultados. Há o tempo para preparar a terra, há o tempo para semear os grãos, há o tempo para a germinação e formação de raízes, há o tempo para a formação do arbusto ou da árvore, há o tempo para florir e dar frutos. Estes produzirão mais sementes que se espalharão por muitos solos, e já sabemos que a boa árvore dá bons frutos. Todo solo a princípio é pobre e requer tempo para ser preparado para o plantio, ou seja, para compreender as lições de Jesus, internalizando as leis divinas. O solo do espírito requer preparo constante. Ele precisa ser arado pelas dificuldades, pelas dores. Ele precisa ser adubado pelo aprendizado retirado das experiências e pelo acréscimo constante de conhecimentos. Ele precisa ser regado pelas nossas orações, pelo perdão, pelo trabalho constante no bem. Será que o nosso solo está preparado? É a essa importante reflexão que Emmanuel nos leva no último parágrafo do seu texto, quando diz: reparemos a vasta paisagem que nos rodeia através da meditação e com facilidade, por nossa atitude perante os outros,
reconheceremos de pronto que espécie de terreno estamos sendo nós. Percebam que Emmanuel deixa para o final o principal questionamento da sua lição, para que sejamos levados a meditar sobre o assunto. Quer que façamos um autoexame de nossas posturas em relação ao próximo. Sabemos que o preparo do nosso solo, do nosso espírito, é de responsabilidade nossa, é de responsabilidade individual, a cada um segundo suas obras. Porém, precisamos do outro para que o preparo, o progresso se realize. Nós também podemos ser semeadores. Que tipo de sementes temos semeado no próximo? Temos semeado fraternidade, solidariedade, esperança, gentileza, respeito e principalmente amor? E quanto aos nossos filhos? Estamos ajudando a preparar o solo espiritual deles? Lembremo-nos do que está lá no Evangelho. Os mais velhos devem ensinar os mais novos. E só colheremos aquilo que plantarmos. É preciso transmitir valores aos nossos filhos, educá-los, fecundar a sua alma, como dizia o Chico Xavier. Se não aproveitarem, ou seja, se as sementes não vingarem, a culpa não será nossa. É que o solo deles ainda não estava preparado para recebê-las, mas continuarão lá. Um dia, talvez, as aproveitarão. Jesus fecundou a nossa alma, transformou a humanidade. Reflitamos. Há quanto tempo estamos sendo chamados a trabalhar na seara do Senhor? Mas não tivemos ouvidos de ouvir, nem olhos de ver. Quão poucos são os que absorveram seus ensinamentos e os praticaram. O Evangelho não pode estar só na cabeça como informação. Ele tem que estar no coração e refletir-se na ação. Por isso, após fazermos essa meditação que nos propõe Emmanuel, esse exercício de autoconhecimento, creio que já teremos condições de colocar em prática, através do nosso esforço e perseverança, alguma ação que melhore o próximo e nos melhore também. Então finalizamos com esse desafio. Que sementes já germinaram em nós que eu posso oferecer para o meu próximo? Vamos então, novamente, nos conectando ao alto, certos de que os ensinamentos de hoje continuarão vivos em nossa mente. Pedimos a Deus, Pai querido, que eles também façam eco em nosso coração. Jesus, pastor das almas, que disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia, continue a olhar por nós e a regar as suas sementes. Amigos espirituais, favoreçam em nós, criaturas ainda tão imperfeitas, a coragem, a fé e a esperança, para que nos tornemos dia a dia melhores. Que assim seja, graças a Deus.